Vamos começar, né? Simone, por favor. Boa noite a todos. Informo que essa palestra está sendo gravada. Solicitamos a todos que, por gentileza, mantenham seus áudios fechados. Doutora Célia, com a palavra. Obrigada. Eu que agradeço, Simone, que é a nossa assessora executiva, que sempre nos ajuda na organização dos eventos. Uma boa noite a todos. Nós estamos hoje tendo a nossa educação médica continuada, que é uma atividade da Somerge, que ocorre todos os meses, no final de cada mês. Nós sempre teremos um tema, e eu aconselho a todos que acompanhem nosso site, acompanhem nossas mídias sociais, para saber quais são os temas que serão abordados a cada mês. Eu estou agora aqui representando o nosso presidente, doutor Rômulo Capello, que daqui a pouquinho vai estar em tela conosco. Eu quero agradecer a presença dos colegas que estão ávidos para saber sobre esse tema livro-caixa. Eu já estou aqui com papel e caneta na mão, porque eu sei que tem muitas coisas que nós pensamos que não podemos colocar e podemos sim, né? Então, eu vou agradecer muito a presença da nossa diretoria, da Somerge, Associação Médica do Rio de Janeiro, os colegas que representam as regiões do Rio, das associações que compõem toda a ação da Somerge. Eu quero agradecer a presença da vice-presidente, doutora Zelina, doutor Ramon, a nossa diretoria da Somerge. Estou vendo também aqui conselheiros do CREMERGE e colegas do dia a dia da prática da medicina. É sempre bom ter a chance de falar o quanto a Somerge é ativa na vivência associativa, e é esse tema que nós estamos abordando hoje, que é exatamente sobre livro-caixa, vem de encontro à prática do colega no seu dia a dia. E nossa preocupação grande não só com a educação, no sentido do aprimoramento, do ensino, do que há de novo em cada especialidade, mas também o que vai afetar o nosso bolso, como é que nós estamos nos adequando a esse novo momento de política de saúde, principalmente na clínica privada. E nosso tema hoje, nós vamos ter a possibilidade, tanto franqueada pela Somerge como pela SOMEI, que é a Associação Médica de Bairro da Ilha do Governador, assim como a Associação Médica da Barra, e nós estamos em conjunto trabalhando a educação médica continuada. E eu não posso deixar de falar, antes de entrarmos na palestra de hoje, com o nosso grande parceiro, professor Zé Miguel, lembrá-los de que nós vamos ter, em agosto, 28 a 30 de agosto, o nosso Congresso da Somerge. Será um grande encontro científico e associativo, onde nós vamos ter temas que muitas vezes não são abordados em congressos aqui pelo Rio de Janeiro. Por que eu falo isso? Porque é um congresso que nós vamos ter todas as especialidades se encontrando, e nós vamos abordar não só temas de atualização médica, mas também educação associativa. Então, acompanhem nossas mídias, vejam quais são os temas que vão ser abordados, que eu tenho certeza que todos terão muito sucesso indo e acompanhando o que nós temos feito. Vamos lá, então. Eu quero agradecer muito ao professor Zé Miguel, que ele é um grande parceiro nosso, abordando temas que nós, muitas vezes, ficamos com dúvidas e, muitas vezes, acabamos recebendo multas no consultório pelo nosso desconhecimento. O professor Zé Miguel, ele é mestre em Ciências Contábeis pela UERJ, é professor de pós-graduação
em Administração Financeira e Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, é professor de pós-graduação e mestrado da Fundação Getúlio Vargas, PUC-Rio, IBMEC, Mackenzie, Rio de Janeiro, enfim, é mais do que capacitado e é muito orgulho da nossa Somerge tê-lo como um grande parceiro. E eu quero agradecer a presença do Marlon também, que está aqui e que atua conjuntamente com o professor Zé Miguel. Eu passo a palavra, então, professor Zé Miguel, e eu sei que vai ter uma chuva aí de perguntas, então usem o chat para colocarem as perguntas, que a posteriori nós vamos tentar respondê-las. Obrigada a todos. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, a gratidão de sempre. A Somerge, que é uma parceira, acho que de muitos e muitos anos, eu não gosto de ficar falando dos anos, porque denota aí a nossa idade. A doutora Célia, que é uma grande amiga profissional, doutor Rômulo, que não está ainda, doutor Ramon, enfim, doutor Luiz Flávio, todos os que estão aqui, por favor, se sintam um agradecimento especial meu. Eu hoje vou projetar uns slides para todos nós nos direcionarmos da mesma forma, ao invés de ter uma oratória sobre o tema de maneira mais direta, até porque o grande objetivo de hoje são perguntas e, se eu souber respondê-las, responderei a todas. Os que eu não souber responder, eu prometo que eu pesquiso e respondo no particular. Mas esse assunto, então eu vou postar aqui. Vocês só me informem se estão vendo um slide, por favor, que se chama Livro Caixa Dúvidas, não é? Que é o tema de hoje que foi solicitado. Sim, está aparecendo, professor. Obrigado. Então, assim, para espanto nosso, nós fizemos o último encontro sobre o ReceitaNet, que é o livro eletrônico para a área de saúde, mas, na verdade, foi concebido para médicos. E o espanto nosso foi que nós atingimos, naquele dia, salvo engano, 86 pessoas online, que é uma raridade hoje em dia, em dia de semana, ao vivo e a cores. Hoje, por acaso, estamos com 86 novamente. Então, acredito que todos que estavam lá estão aqui, e esse é o interesse. E por que esse é o interesse? Percebam o seguinte, a Receita Federal ela teve uma surpresa muito grande no âmbito médico, a partir do momento que a pejotização em 2019, em 2021, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a pejotização na medicina, dizendo que ela era permitida porque não havia que se falar de hipossuficiência, etc. Mas a Receita Federal ela acreditava, assim como todos nós, que a pejotização, ou seja, a transformação da pessoa a pessoa física em pessoa jurídica, ia ser o carro-chefe, e ocorreu justamente um movimento contrário. Para nós termos uma ideia da magnitude da atuação do médico como pessoa física, essa estatística está no site da Unimed, que possui 117 mil médicos cooperados, aos quais atendem, prestem atenção no número, 339 cooperativas médicas na Unimed e quase 20 milhões de brasileiros. Eu estou falando 117 mil profissionais atuando como pessoa física. Olha o tamanho desse mercado, desse povo todo trabalhando como pessoa física. Para terem uma noção, na página do Conselho Federal de Medicina, nós temos 575.930 mil médicos, ou seja, nós temos 1/5 atuando com certeza como pessoa física, e se levarmos em consideração ainda os médicos que têm seu consultório ou sua clínica atendendo particular, esse número é muito maior. É essa magnitude que nós vamos falar hoje, para um público que não tem a menor noção do tamanho da sua potência. Trazendo também essa temática na sua relevância, eu trago novamente uma pesquisa feita em 2017, que eu tenho certeza que se repetiria muito próximo. 4 grandes escritórios do Rio de Janeiro fizeram uma pesquisa com 200 médicos. Desses 200 médicos, 183 possuíam CNPJ e responderam a essa pesquisa, a qual resultou em 78% desses 183
com enquadramento tributário equivocado. O segundo levantamento apresentou nos 200 médicos, 98 eram cooperados, desses 98, 92% deles não utilizavam as deduções fiscais permitidas no livro caixa. Isso significa que simplesmente estavam rasgando dinheiro. E, por fim, 98 médicos cooperados, 76 tinham mais de uma fonte remuneratória e pagavam o seu INSS acima do teto, ou seja, rasgando novamente dinheiro. Se rasgavam dinheiro pagando imposto de renda a mais, rasgam dinheiro pagando o INSS desnecessariamente, e é por isso que eu acredito que esse tema seja tão relevante, com uma estatística tão monstruosa, ruim, por um lado, do desperdício, e de mercado grande, por um lado, de necessidade de conhecimento pela quantidade de profissionais que atuam como pessoa física. E inicio esse assunto de hoje só chamando uma atenção. Cuidado que o Receita Saúde, que é o recibo emitido pela APP ou a página da Secretaria da Receita Federal, entrou em vigor em janeiro e é obrigatório. Passou a ser obrigatório. E o interessante é que o livro caixa não era obrigatório. O livro caixa ele é em separado do espectro do recibo eletrônico, ele é a possibilidade de nós apresentarmos à Secretaria da Receita Federal, que já tem nossa receita, tá? Já tem nossa receita, por intermédio dos pacientes e agora por intermédio da denúncia espontânea do médico. Então, ele já tem a receita, é a possibilidade do arbítrio de deduzir da nossa receita as despesas e, assim, deixarmos de pagar quase todos os médicos 27,5% das suas despesas. Então, se eu abato uma despesa, como um aluguel da minha sala comercial, eu não pagarei 27,5% desse aluguel, porque eu deduzirei do imposto sobre a renda. Percebam que eu estou falando um percentual que nenhum dos senhores consegue no mercado de investimentos financeiro permanentemente, 100% de forma legal e eterno. Então, os números são escandalosos e é por isso que o assunto é importante. O recibo eletrônico tornou o livro caixa eletrônico lá na página da internet obrigatório. Quem não fizer é autuação e está previsto na instrução normativa do ReceitaNet, que já foi pauta nossa. E o que seria isso, então? O ReceitaNet é um recibo eletrônico emitido no app da Receita Federal, smartphone, iPhone, ou então através do computador, e ele integra diretamente a receita do recibo, jogando essa informação no livro caixa, que vai ser importado para a declaração do imposto de renda este ano e o ano que vem. Então, meus caros amigos, muito prazer ao mundo Big Brother Brasil tributário. A partir de agora, você está sendo controlado na sua receita em 100% se você for pessoa física. Se não emitir pelo ReceitaNet, é autuação. Se não preencher o livro caixa eletrônico, passou a ser obrigatório, é autuação. Agora você deduz se quiser, porque perante o fisco há duas palavras que nós não podemos deixar de levar em consideração. O primeiro, se a legislação é desfavorável a nós, mas é uma imposição, nós deveremos cumprir a determinação legal. Mas se a legislação traz um benefício a nós, nós poderemos utilizar esse benefício. Então, entendam, se você não emitiu o seu recibo pelo ReceitaNet e não utilizou a prerrogativa obrigatória do livro caixa, você vai pagar uma penalidade. Agora, se você não ofereceu as deduções que você tem direito, que nós vamos conversar, o problema é seu. O fisco agradece e diz que você é um contribuinte maravilhoso, porque você contribui mais do que o necessário. Entenderam essa questão? E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. E aí entra uma questão bastante interessante. A Receita Federal chama o livro caixa de programa de Carnê-Leão. Só que o Carnê-Leão não tem nada a ver com o livro caixa. Na realidade, o livro caixa
possui o carnê-leão ali dentro. O carnê-leão é obrigatório, porque o carnê-leão é um DARF mensal obrigatório a ser recolhido para aqueles que não sofrem retenção tributária na fonte. Então, eu vou dividir os senhores em dois grupos. Os grupos que são cooperados e prestam serviços para pessoas jurídicas que retêm na fonte o seu imposto de renda. E o outro grupo que possui os consultórios particulares, com atendimento particular, cujos seus pacientes não são pessoas jurídicas, são pessoas físicas. Esses não efetuam a retenção na fonte. Então, o seu consultório ele pode ter 3 possibilidades de atendimento. Primeiro, atender para pessoas jurídicas, como os conveniados, os cooperados da Unimed e os conveniados de outros planos de saúde, ou a prestação de serviço para pessoas jurídicas. Segundo, atendimento particular a pacientes, ao qual me pagam diretamente. E o terceiro, aos dois em conjunto, pacientes particulares, convênios e cooperativa. Então, se eu tenho dos meus pacientes particulares, eu não sofro retenção na fonte. Logo, eu sou obrigado a me autotributar até o último dia útil do mês seguinte. Isso é carnê-leão, é obrigatório. Se eu tenho convênios e cooperativa, como pessoa física, eu tenho que somar os particulares do mês, somos 2, diminuo o que eu sofri retenção, por exemplo, já que eu citei a Unimed, da Unimed, e pago a diferença até o último dia do mês seguinte. É essa confusão toda que, para muitos médicos, é muito confuso tomar conta disso. Isso é realmente complexo. É aí que a Receita Federal colocou a primeira casca de banana, porque como ela transformou o recibo eletrônico em obrigatório, agora ela tem o controle absoluto das consultas particulares. Entenderam? Infelizmente, não vamos ter como fugir mais dessa situação. Então, o carnê-leão ele é o equivalente aos rendimentos provenientes de pessoas jurídicas que eu não tenho vínculo empregatício, de pessoas físicas e de rendimento do exterior. Todos esses daí eu sou obrigado a me autotributar. E isso é muito confuso. Os médicos não estavam acostumados a isso. Então, eu me arrisco a dizer que, se o Brasil já é um dos campeões mundiais de autuações fiscais, a partir de agora, vai ser um samba do crioulo doido. Porque, com essa informação toda da Receita Federal, o médico que não oferecer a sua renda, aquela que não tem retenção na fonte, ao fisco até o último dia útil do mês seguinte, com certeza pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles vão cobrar esse valor com juros, sanções, penalidades, com tudo que eles têm direito. Então, nessa seara, nós devemos utilizar, agora, a primeira informação muito importante, além dessa informação péssima de que o fisco tem a condição de lhe fiscalizar. Primeira informação de ouro. Se os senhores forem tributar, preencher seus DARFs avulso e quiserem utilizar as deduções permitidas em lei, o código do DARF é 0190. Quando eu preencho um DARF pago com o código 0190, eu aviso ao fisco, eu vou usar deduções permitidas em lei. Eu vou usar o livro caixa e vou abater as deduções. Se os senhores usarem o código 0246, que também tem um nome de um apelido carinhoso de carnê-leão, eu não estou anunciando ao fisco que eu posso deduzir. Então, o fisco não vai aceitar as deduções. Perfeito? Então, correto é 0190. E aí, o grande interesse é que, se eu sou profissional liberal, eu, no carnê-leão, posso deduzir o que normalmente, mensalmente, o que normalmente é abatido na declaração do imposto de renda, que são gastos com pensões alimentícias, despesas com dependentes, contribuições à previdência privada e previdência pública e, principalmente, as despesas escrituradas no livro caixa. Porque, se nós soubermos fazer essa conta mensalmente, eu vou escriturar e, no final do ano,
eu não preciso pedir a restituição do que eu paguei a mais por causa dessas deduções todas que são permitidas na minha despesa do Carnê-Leão. Então, se souber preencher direito, esse é um grande interesse. Então, senhores, dado essas notícias das deduções, dado essas notícias do público tamanho que dado essa notícia, infelizmente, o fisco, a partir de agora, tem uma ferramenta tremenda para nos fiscalizar, para correr atrás da gente. Entramos no que interessa, porque me pediram uma palestra rápida por causa das perguntas. Principais deduções do livro caixa. Primeiro, pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício. Lembram? Se eu pago recursos a uma pessoa que me auxilia num tratamento, num procedimento, como um enfermeiro, como um assistente, um instrumentista, ou se eu repasso valores a um anestesista, tudo isso é dedutível do meu Carnê-Leão. Então, ao invés de sair um monte de nota fiscal para um paciente, talvez você possa concentrar, se ele for particular, e deduzir no seu livro caixa, que talvez seja mais interessante para efeitos, às vezes, de convencimento de um paciente ou de controle para todos, que pertencem ao mesmo corpo clínico. Só que também é dedutível, no seu consultório, aquela faxina para asepsia e limpeza. Também é dedutível se, por acaso, você contrata uma autônoma para tomar conta da sua agenda. E também é dedutível outras despesas que possam existir nessa seara. O áudio. Desde que todas elas sejam da atividade preponderante. Também é dedutível a despesa necessária à percepção da atividade e à manutenção da fonte produtora. Então, aqueles médicos que adquirem instrumentos que se depreciam em um ano, esses instrumentos podem ser dedutíveis desde que os senhores conversem com os fornecedores e expliquem: filho, eu preciso que isto esteja claro, que é consumido em poucas cirurgias, por exemplo, poucos atendimentos. É dedutível se, por acaso, comprar algum insumo. É dedutível se, por acaso, faz algum tipo de manutenção de algum aparelho. É dedutível se, por acaso, eu utilizo algum ferramental. Tudo isso é dedutível da sua receita da atividade preponderante, desde que exista documento fiscal e exista uma escrituração contábil bem elaborada dentro do livro caixa, escrituração do histórico, que mencione a nota fiscal que tem um histórico que comprova que aquele item é da sua atividade preponderante. E agora vai a segunda ou a terceira indicação de ouro para os senhores. Por favor, aos contadores que estão, inclusive, aqui presentes, não se escritura no livro caixa da seguinte forma: nota fiscal fornecedor tal, nome razão social do fulano de tal e o número da nota. Não é isso que se faz. Há 3 informações fundamentais para estarem escrituradas para que aquilo seja diretamente dedutível do imposto de renda através do livro caixa. Primeiro, apresentar quem é o titular do documento fiscal, razão social. Segundo, comprovar que é um documento fiscal fidedigno, que é a nota fiscal e o número dela. Terceiro, para corroborar com esse item, com essa dedutibilidade, descreva o que é que está sendo abatido e o porquê está sendo abatido. Não é assim, nota fiscal da farmácia fulano de tal. Não é assim, é nota fiscal da farmácia fulano de tal, aquisição para utilização em procedimento tal do item tal. É assim que se faz. Então, já disse qual é a finalidade. Por causa disso, ela é necessária à fonte produtora. Uma descrição de um livro caixa leva o fiscal que recebe esse livro caixa a não querer chamar o médico para comprovar as despesas.
E assim, a partir de agora, tudo que estiver escriturado, agora vai a quarta dica de ouro. Tudo que estiver escriturado no livro caixa, absolutamente tudo no mundo digital que vivemos, digitalize o documento, escriture no livro caixa, como eu comentei, vírgula, documento 15. Guarda numa pasta escrito livro caixa, mês, agora estamos em fevereiro, documento 15. Porque quando cair na malha fiscal, quando ele pedir para você o documento, se você não escriturou documento 15 no histórico e guardou documento 15 digitalizado, você vai ficar igual um louco naqueles médicos que têm clínicas que fazem procedimentos e que têm infinitas deduções. Então, vincule dessa forma para chegar rápido à dedução. Também é dedutível o livro técnico necessário ao desempenho da atividade. Aqueles que acompanham as palestras anteriores sabem que eu falo muito com linguagem subliminar, não é? Até porque hoje, se nós não fizermos, tomarmos muito cuidado com o que a gente fala, como estão gravando, às vezes editam e parece que a gente falou algo que não falou. Então, ouçam o que eu vou falar com calma. Livros técnicos necessários ao desempenho da atividade são dedutíveis quando, por exemplo, eu compro um livro de anatomia, quando, por exemplo, eu sou um ortopedista, compro um livro especializado em algo que eu utilizo, quando eu sou um psiquiatra e compro um livro relacionado à atividade que eu exerço. Tudo isso é dedutível. São dedutíveis apostilas, são dedutíveis cursos, tudo isso é dedutível, desde que seja para a minha especialização. Okay? E aí eu expliquei uma vez, agora peço que prestem atenção, que os livros que são dedutíveis são do médico. Tá? Claro que, normalmente, quem é médico, muitas vezes tem uma tendência de ter filhos que fazem o que na faculdade? Não é? Medicina. E se isso acontecer, perceba o seguinte, o livro que é dedutível é do pai. Se o filho tiver que comprar um livro, não é dedutível. Se o filho utilizar o livro do pai, foi emprestado. Claro, porque o livro é do pai. Então, quem comprou o livro foi o pai. Isso é dedutível, entenderam? Então, tome cuidado, porque se o filho comprar o livro e o pai for usar, não é dedutível. Mas se o pai compra porque ele precisa usar e o filho pegar, não deixa de ser dedutível. Mas o livro é do pai, utilizado pelo pai. Perceberam o que eu falei, né? Entenderam? Então, vamos avançar. Quando há obrigação de roupas especiais, elas também são dedutíveis do imposto de renda. O que é roupa especial? É tudo aquilo que é descartável que eu sou obrigado a usar. Para os contadores, eles vão conhecer o que é o EPI, que são as roupas de proteção na construção civil, etc., que o fisco, durante 2 décadas, proibiu a dedução. Foi a um julgado lá no STF. E lá em cima, na maior instância brasileira, determinaram que aquilo, claro que é dedutível, isso é obrigatório. Como é que não é dedutível? Por isso que as roupas especiais são dedutíveis. Se a gente precisa que um médico use luvas descartáveis, bata descartável, sapatilha, máscara, óculos descartáveis, isso tem que ser dedutível. Então, tudo isso é dedutível. Por isso, por favor, não deixe de escriturar no livro caixa que se trata de roupas especiais utilizadas no atendimento. Perceberam? Então, são roupas especiais utilizadas no atendimento. Se tiver escrito ali, touca descartável, escreva. Não podemos ter preguiça nesse momento em redigir o histórico. Quanto mais preguiça, mais probabilidade de autuação, de cair na malha fina. Quanto menos preguiça, mais escrevermos, menos voltamos ao passado, que se diz, não escreve muito que você cai na malha fina. Hoje é o contrário. Voltamos àquela questão para eu explicar para os senhores com todo critério de cuidado. Prestem atenção no que eu vou falar, por favor. Não digam o que eu disse para fazer. As roupas especiais é do pai. Se o filho faz medicina e na faculdade tem que comprar roupas especiais para fazer laboratório, por exemplo, as roupas especiais compradas como material
do médico estudante não são dedutíveis, mas as do pai são. Agora, se o filho pegou do pai, aí eu já não sei. Não tenho como, e acredito que seja impossível alguém identificar. E aí fica difícil realmente para o fisco identificar. Não estou falando para fazer isso, eu estou só dizendo que pode existir um cenário em que fique difícil de identificar. Então, as roupas dedutíveis são do livro caixa do pai. Logo, quem compra é o pai. Aqui, sempre, para valorizar a classe dos contadores, há uma decisão da Secretaria da Receita Federal que diz que honorários pagos a contabilista para a confecção do livro caixa são dedutíveis do imposto de renda. Logo, senhores contadores, nós não somos uma despesa, nós somos um investimento, porque nós somos dedutíveis do livro caixa, ok? O que é dedutível do livro caixa? A contabilidade. O que é dedutível? A contabilidade do livro caixa. Não é dedutível a contabilidade da pessoa jurídica. Então, se o médico tem duas contabilidades, pessoa jurídica e livro caixa, e por acaso, por um critério razoável de trabalho, o contador, hipoteticamente, moeda redonda, números redondos para ficar fácil o entendimento, cobrou R$1.000, 700 pelo livro caixa, 300 pela pessoa jurídica, o que é dedutível são os 700, 300 não são? Ah, mas cobrou a mais? Claro, dá mais trabalho. Então, entenderam o que eu falei, né? Não estou falando para fazerem isso, estou dizendo que é assim que funciona. E aí, o custo praia, que é a telemedicina, que é o atendimento dos psiquiatras que resolvem atender na sua sala, que é para outros médicos que levam trabalho para casa, que são os pareceristas, os laudistas. Todos esses médicos têm a prerrogativa da vantagem de 1/5 do que eles possuem em casa comum à atividade ser dedutível do seu imposto de renda. Então, o aluguel, 1/5 é dedutível, o condomínio, 1/5 é dedutível, a energia elétrica, 1/5 é dedutível, e assim sucessivamente. E hoje eu não vou me ater a essa informação, mas lá na palestra de imposto de renda eu bato bem isso, como utilizar isso bem na medicina, o que dá vantagem, o que não dá vantagem. Hoje aqui é só para trazer para vocês essa questão. Então, vejam que aqui eu passo várias informações sobre esse item, mas não vou me ater a ele. Um item com muito cuidado, temos uma decisão recente, gastos com advocacia não são dedutíveis, a não ser que sejam da atividade como trabalhistas. Entretanto, eu entendo que uma das grandes falhas da medicina é a ausência de contratos entre médico e paciente em procedimentos, tratamentos e exames. Estamos construindo um mercado avassalador de processos contra médicos. Descobriram que é uma mina de ouro. Então, os processos estão em velocidade ascendente. Outro dia eu li uma reportagem, posso estar enganado, mas a quantidade de processos está aumentando ao ano, coisa de 300% ao ano. Tá? Então, duas coisas que eu tenho batido muito no martelo. Primeiro, médicos com complexidade, procedimentos, tratamentos e exames, principalmente evasivos, não deixem de ter contratos com os pacientes, principalmente de pós-cirúrgico, de indicação de tratamento, etc., porque a maior parte dos processos que eu tenho lido, que acaba o paciente perdendo, foi porque o paciente não seguiu o informado. E eu arrisco a me dizer aqui, a perguntar para os senhores, qual dos senhores tem contrato com os seus pacientes e, além de ter contrato, tem uma página de boa conduta pós-cirúrgico? Então, se tiver isso assinado, é uma carta de alforria em boa parte desses processos. O primeiro. Segundo, corra atrás de seguros profissionais. Se não souberem que seguro é, depois a gente pode conversar sobre isso. O seguro vai lhe proteger de problemas seríssimos que possam vir a surgir. Para não repetir, salvo engano, 300% é o aumento de processos de um ano para o outro já nos últimos 3, 4 anos. Por fim, aquela brincadeira que eu sempre faço, que também não vou me ater hoje aqui, que é médico não tira férias, médico vai a congresso.
porque encontros científicos para atualização profissional, como despesas a comparecimento a encontros científicos, congressos, seminários, simpósios, workshops, todos eles são dedutíveis do imposto de renda. Então, meu conselho ao médico é não vá de férias. Vá a um congresso em Cancún, vá a um congresso na França, vá a um congresso em Paris, procure o congresso que você quer ir e vá para ele. Habilite a secretária a dizer, quando ligarem, gostaria de marcar horário. Não, doutor, está em congresso. Não diga para os seus pacientes, vou de férias. Médico não tira férias. Médico utiliza o livro caixa para bater o imposto de renda. É essa a regra. Tá? Isso aqui eu também não vou me ater aqui, porque a gente precisa utilizar a prerrogativa do nosso tempo bem hoje. Por fim não, mas um dos outros itens importantes é material de consumo, indispensável ao seu objetivo, tais como material de escritório, material de conservação e limpeza, material de produtos de qualquer natureza consumido nos tratamentos, no consultório, na clínica. Tudo dedutível. Comprei detergente para limpar aparelhos, comprei álcool para esterilizar, comprei cadernos, comprei formulário A4, tudo que for para o consultório ou para a clínica do médico, pessoa física, é dedutível do seu imposto de renda. Logo, não se compra para casa, se compra para o consultório, entenderam? Ah, mas agora estou comprando material para o meu filho, material escolar. Não é do seu filho, é do consultório. Esse é dedutível do imposto de renda. Entenderam o que eu falei? Não estou falando para comprar para o consultório que é do seu filho. Estou falando que o que foi comprado tem que ser do consultório. Entenderam o que eu falei? Perfeito? Então, detergente, da onde foi? Do consultório ou foi da sua casa? Pense e responda mentalmente, porque o do consultório é dedutível, da sua casa não é dedutível. Da mesma forma, material de conserto, recuperações, manutenção. Comprei um bebedouro que eu uso água limpinha no meu consultório para os tratamentos do meu paciente, porque ele precisa beber água e todo mundo precisa beber água. Comprei um aparelho semelhante, passo lá para os meus pacientes o pós-cirúrgico, uma tela de televisão, e, por coincidência, você comprou dois iguais, um para sua casa, um para o consultório, igualzinho, mesma data, notas distintas e tal. Qual é o que sofreu manutenção? O do consultório. Esse é dedutível do imposto de renda. Pô, mas o de casa não. Não, o de casa não é. Pifou. Qual pifou? O do consultório. O do consultório é dedutível do imposto de renda, entendeu? O de casa não é dedutível do imposto de renda. Então, assim, você tem que aprender a estruturar a sua vida fiscal para ganhar 27,5. Não é ganhar, é deixar de perder. Esse negócio de dizer que vou fazer você ganhar dinheiro, planejamento tributário, isso não existe. Tá? O que se faz com o planejamento tributário estratégico é deixar de perder dinheiro, porque a lei é a seu favor. Se a lei é a seu favor e você não executa a lei a seu favor, você está perdendo dinheiro. Quando alguém chega para você, vou te botar na equiparação hospitalar, vou te botar na tributação de profissional, vou te colocar deduções, ele não está fazendo você ganhar dinheiro, está fazendo você deixar de perder dinheiro, porque a lei permite, ok? Bem, gastos com publicidade são dedutíveis. Toda publicidade voltada à sua atividade preponderante é dedutível do imposto de renda. Logo, não faça publicidade sobre você. Faça sobre o que você faz e faça sobre a sua atividade, faça sobre o seu consultório, faça sobre a sua clínica, que é dedutível do imposto de renda. Então, quando você for exigir o documento fiscal da agência de publicidade ou do autônomo, ele tem que redigir que ele fez ele está atendendo consultório tal, propaganda do procedimento tal. É isso que ele tem que escriturar. Ele não pode escriturar da seguinte forma: recebi do fulano de tal a quantia de tanto para trabalhar para ele. Nunca faça isso. Aí não é dedutível do imposto sobre a renda. Perfeito? Que é você. O que é dedutível do imposto de renda é a sua atividade, não você. Saiba separar isso daí. A partir disso, isso é dedutível do seu imposto de renda, ok? Bem,
Uma última chamada para os médicos, até porque na estatística eu mostrei a quantidade de dinheiro que os médicos, principalmente cooperados da Unimed, rasgaram até hoje, porque a maior parte dos médicos cooperados trabalha em outros locais ou é sócio de uma empresa, e aí tem que verificar se, por acaso, o INSS não está sendo recolhido acima do teto, somando todas as fontes. Hoje em dia isso é mais raro, mas até antes da pandemia eu posso me arriscar a dizer para vocês que era muito acima de 70%, como a estatística mostrou. Então, os médicos rasgaram dinheiro. Para terem uma ideia, o teto hoje de um médico estaria, não vou me ater aqui, em torno de R$ 1.500 de recolhimento, e tem médicos que recolhem 2 ou 3 vezes isso daí, uma em cada fonte pagadora, e tem o direito a recuperar 5 anos para trás. E aí tem médicos que, quando veem isso, se surpreendem, porque eles têm a recolher, se for uma fonte, 1.500 e pouco por mês, vezes 12, vezes 5. Se forem duas, é 1.500 e pouco vezes 2, vezes 12, vezes 5 anos. É muito dinheiro. Então, busquem esses recursos, porque esses recursos daqui são garantidos. A partir do momento que você identificar que tem mais de uma fonte pagadora, pegue essa declaração que está aqui, Ctrl+C, Gates, Ctrl+V, copie no formulário A4, preenche e entregue em todas as fontes pagadoras e deixe a que já recolhe pelo teto, recolhendo. No resto, eles deixam de recolher e você deixa de rasgar esse dinheiro que é seu. Ah, mas o que eu faço com ele? Invista, não torre o dinheiro. Invista. Bota esse dinheiro para render 10, 15, 20 anos, para que daqui a 10, 15, 20 anos esse dinheiro dê exatamente esse dinheiro como renda para você. Esse é o cálculo, mais ou menos, que se faz no Brasil, num país com Selic 12, 13, 14%. Tenha um agente de investimento que ele faz esse cálculo tranquilamente para você. Bem, então, recupere os valores de INSS pagos a mais e preste muita atenção no seu livro caixa. Espero que eu tenha alcançado o objetivo, que é trazer a vocês, em meia hora, os principais itens referentes ao livro caixa. Fico à disposição. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição aí para os questionamentos. Qualquer necessidade, é só entrar em contato. Eu agradeço muito, Zé Miguel. Era exatamente o que nós precisávamos, essa abrangência que você deu. E eu vi aqui no chat que nós temos muitas perguntas, mas eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, doutor Rômulo. Olá a todos, boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos, né? Nós já batemos todos os recordes e vamos ter que fazer um investimento e não um custo em comprar uma plataforma com maior número de acessos que os 100, porque os 100 já foram contemplados hoje e tem gente reclamando que ficou na porta para fora. E como a gente não quer desobedecer nenhuma ordem do bombeiro frente à lotação máxima, já teremos que comprar uma outra plataforma com número maior. Muito obrigado, professor Zé Miguel, fantástico. Sério, obrigado aí por conduzir inicialmente, mas infelizmente o meu atraso no trânsito fez com que eu não abrisse a apresentação, mas foi muito bem falado por você. Então, eu gostaria nesse momento de poder passar para a Simone, para ela fazer as perguntas que os nossos colegas aí fizeram. Muito obrigado por todos que fizeram algum tipo de pergunta, todos que participam. E depois a gente faz algum comentário aqui a mais. Professor, mais uma vez, um abraço, hein? Foi show de bola. Vamos lá, Simone. Primeira pergunta, doutora Mônica Paz. Como fica a situação das pessoas que têm convênio como pessoa física? Sempre emitiu o RPA. O convênio paga quando quer. Eu terei de emitir o recibo no site da Receita? Doutora Mônica, excelente pergunta. Obrigado pelo comparecimento. Deixa eu fazer um agradecimento ao doutor Rômulo, inicialmente, que é um grande parceiro e amigo vascaíno sofredor que nem eu. Mas não tem como nós próprios não brincarmos com a gente, né? Vamos lá. Doutora Mônica, eu entendo que, neste momento, o ReceitaNet não contempla o CNPJ. Essa pergunta já foi feita no encontro passado, mas eu acredito que já ele vai contemplar por um simples fator. Tá? Eu entendo
que isso vai ser benéfico aos médicos. Porque o que é que acontece, me corrija se eu estou errado, o que é que acontece nos planos de saúde? Eles dizem que recebendo quando querem, recibo, eles alegam vários erros, etc. E com o recibo emitido pela plataforma, vai ter a chancela de um aplicativo da própria Receita Federal corroborando com a argumentação do médico nas glosas. Então, eu acredito que para o médico isso vai ser útil futuramente. Mas, neste momento, não. Nesse momento, eu diria que cada plano de saúde vai ter que se pronunciar para informar como ele quer que os médicos procedam. Mas, a princípio, continua o recibo de autonomia. Simone? Doutora Regina Helena Diniz Pralon, qual o limite do carnê-leão? Antes, o carnê-leão era só para pessoa física. Então, continua para pessoa física, não há limite, né? Eu posso faturar milhões como pessoa física, isso não tem limite, mas é só para pessoa física, pessoa jurídica não. Tem médico na Receita, no Receita do médico que recebe. Só um segundo, por gentileza. Pedimos que, por gentileza, mantenha os telefones. Vamos lá. Doutora Márcia Reis, boa noite. Qual o prazo máximo que o livro caixa eletrônico precisa ser escriturado? Uma vez que o recibo eletrônico é instantâneo, o lançamento das despesas dedutíveis precisam também ser no mesmo mês dos recibos? Se for o prazo do mês seguinte, o DARF para pagamento do carnê-leão será quando? Doutora Mônica Reis, então, está aí a covardia instituída, porque o recibo ele vai automaticamente para o livro caixa e dentro do livro caixa vai ser emitido o DARF de pagamento. Se eu não escriturar as despesas no mesmo mês, para o fisco tanto faz. Escriture mês seguinte, porque nesse mês da competência das despesas eu estou pagando imposto de renda a mais e só vou abater no mês seguinte. Então, a minha indicação é que escriture nesse mês. Vai ser uma loucura, porque para profissionais habilitados, se houver um movimento, por exemplo, de 15 despesas mensais, vai se perder para escriturar aí de 15 a 45 minutos. Para quem conhece. Correto. Doutor Felipe Afonso, é obrigatório colocar a pensão mensalmente no livro caixa ou posso colocar todo o valor quando for fazer a declaração? Pode colocar todo o valor quando for fazer a declaração. Só que aí, se atende pacientes particulares, vai acabar pagando imposto de renda mensalmente. Doutor... E aí vai ter a restituição. Perdão. Assim, se ele colocar só na declaração, tem problema nenhum. Mensalmente, ele vai ter o imposto de renda a recolher. No final, na declaração de imposto de renda, ele coloca a pensão alimentícia e tem a restituição do valor da pensão alimentícia. Tá? Okay. Lembrando, para aqueles que estão aqui, que a pensão alimentícia é dedutível de quem paga e não é tributada para quem recebe mais. Se hoje em dia alguém não sabe dessa informação, isso foi uma decisão há 2 anos atrás. Então, pode recuperar os 5 últimos anos de imposto de renda de todo o pagamento sobre pensão alimentícia. Tá? E essa recuperação, se for bem feita, é recebida em, no máximo, 90 dias. Doutor André Provenzano, o DARF deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte. E nos casos de quem entrega a declaração no ano seguinte, exemplo, os recibos via Receita Net estão sendo enviados normalmente em janeiro. No entanto, o valor de DARF gerado para pagamento em fevereiro, se não for pago em fevereiro, terá alguma multa ou juros para pagamento na entrega final até o dia 30 de abril do ano seguinte? Sim, terá. Então, o que é que estava acontecendo? Não só médicos, mas todos os profissionais deixavam a época da declaração para preencher o livro caixa e mandar o livro caixa na declaração pagando os tributos nas 8 cotas. A Receita Federal, pela movimentação absurda, viram que só médicos são 117 mil.
pela movimentação absurda e o baixo valor fiscal, uma potência igual ao Brasil que fatura, que tem um PIB, um recolhimento de 4 trilhões de reais, eram valores pequenos para fiscalizar médico a médico. Então, o que é que acontece? Eles não autuavam. Agora, se eu não pagar até o último dia de fevereiro sobre os recibos eletrônicos emitidos em janeiro, eles, com certeza, já desenvolveram o algoritmo que vão autuar todo mundo. Isso é uma questão de sistemática agora, é o sistema de processamento eletrônico de dados. Eles vão autuar. Eu tenho uma pergunta sobre cursos de extensão também. Creio que foi no momento quando o senhor comentava, professor, sobre a dedução de cursos congressos. Sim. O que tem? Isso é dedutível. Essa era a Isso, pergunta. aí tá. Pós-graduação. Isso. Tá? Isso é Próxima dedutível. pergunta. Tá. Pagamento de sublocação de consultório pode ser dedutível, mesmo que quem receba não declare? Aí não, eu acho que sublocação 100% dedutível. Tá? Tanto a locação quanto a sublocação, desde que haja um documento de quem concede a sublocação que aquilo está ocorrendo. E, assim, se quem recebe não declara, está passível de autuação, né? Doutor Ronaldo Vinagre. Os livros são dedutíveis apenas no mês vigente do Carnê-Leão? Pode-se colocar no mês seguinte da compra? E se o valor for maior do que o valor a ser pago no mês? Boa pergunta. Então, é permitido a utilização de despesas extemporâneas. Tem embasamento legal até 5 anos. Se eu descobrir uma nota fiscal que eu não abati e ela é do ano passado, eu posso abater agora, porque eu perdi a dedução esses meses todos. Perfeito? Desde que ela seja legítima dedutível. Tá? E aí a segunda pergunta, essa foi a primeira. A segunda pergunta é, se eu tiver prejuízo no mês, tá? Se o prejuízo, percebam o que eu vou dizer, não é financeiro, mas sim fiscal, ou seja, eu tenho mais despesas pagas do que dinheiro entrando, esse prejuízo fiscal ele é carregado para o mês que vem. Então, essa pergunta é ótima. Percebam o que eu vou falar agora. Então, eu carrego para o mês que vem. Então, o período ideal para ter prejuízo financeiro é no início do ano. Porque eu posso carregar o prejuízo até dezembro, mas de dezembro para janeiro do ano que vem, não. Então, evite ao máximo ter prejuízo nos últimos meses que vá ser carregado para janeiro. Se você tem que fazer uma compra pesada, compre no início do ano. Tá? Entenderam essa questão que eu falei? Para carregar ao longo do ano. Se você fizer a aquisição, por exemplo, em dezembro, 28 de dezembro, você torrou dinheiro, que não vai ser dedutível, não vai ser carregado para janeiro. Tá certo? Simone? Próxima pergunta. Se eu contratar um contador para dar consultoria sobre o livro caixa, posso deduzir? Então, pode deduzir o serviço de assessoria contábil para escrituração do livro caixa. Aí conversa com o contador, ajusta com ele que a consultoria seja para isso. Agora, se ele der uma consultoria acima disso, aí é problema de vocês, mas o valor pago, entendeu o que eu falei, né? O valor pago tem que ser para a escrituração do livro caixa. Seguro profissional é dedutível? Isso é de incapacidade temporária. Então, infelizmente, nesse momento, seguros não são dedutíveis. Mas eu entendo que já esses itens vão ter que ser dedutíveis. Tá? A partir do momento que as associações de classe, etc., conseguirem fechar uma quantidade de gente para entrar na justiça contra isso, isso tem que ser dedutível. Não é possível que não seja. Porque isso passou a fazer parte da atividade preponderante. O risco da medicina é um risco inerente à profissão. Professor José Miguel, Sim. é que já estamos tendo
um estresse louco em alguma família decorrente das informações que estão passando. Simone, próximo. Eu percebi. Despesas com congresso, inscrição e estadias podem entrar no livro caixa? Se for comprovado que o translado, a viagem, a estadia e a alimentação estiverem dentro do congresso, do objeto congresso, sim, 100% dedutível. Se eu, por acaso, não conseguir comprovar que eu estou no congresso, não é dedutível. Por isso, eu indico sempre que a aquisição seja de um pacote do congresso. Né? A gente comenta isso no curso de imposto de renda de pessoa, do curso não, na palestra de pessoa física, sobre como fazer. É melhor. Simone, próximo. Tem uma pergunta: a assessoria do contador é dedutível, mas já foi respondida anteriormente. Notebook e impressora podem ser dedutíveis? Não. Notebook, por ser um ativo de longa duração, não é dedutível. Impressora também, se bem que impressora hoje durar mais de um ano, é uma boa impressora, né? Mas também não é dedutível. O que é dedutível é o cartucho, o papel, a internet. Isso tudo é dedutível. Plataforma de agendamento online é dedutível? Então, se você paga um Doctoralia da vida, essas plataformas que hoje são utilizadas para médicos, eu vou dizer o que eu entendo. Não há decisão que eu tenha alcançado até hoje. Então, por favor, não levem isso à risca. Como hoje vivemos no mundo www e a Receita Federal me obriga a preencher um recibo, veja se vocês concordam, um recibo eletrônico, um prontuário eletrônico, como é que o meu agendamento eletrônico não é dedutível se eu vivo de agenda? Tá certo? Então, assim, para mim não faz sentido. Então, para mim, tem que ser dedutível. Só que, assim, não tem posicionamento da Receita sobre isso. Eu acho que eles não teriam nem coragem de dizer que é indedutível se for comprovado que é um sistema de utilização comum, porque o sistema utilizado, antigo prontuário, ele é dedutível. Tá? Simone? Seguro de lucros cessantes, storage, onde guarda insumos, pode lançar no livro caixa? Espera aí, seguro de lucros cessantes é uma coisa, agora insumos é outra. O seguro de lucros cessantes foi o que eu falei há pouco. O seguro não é dedutível, mas eu entendo que é uma violência ele não ser dedutível, mas não é dedutível. A Receita não aceita. Zé Miguel, essa Simone? pergunta foi minha, da Célia. Storage, eu pago mensalmente storage para colocar os insumos do consultório. É dedutível? Em tese, sim. Ok? Não, assim, eu digo em tese porque não há, eu me policio muito pelas decisões da Receita Federal. Então, o que não Obrigada. tem decisão, eu não posso comentar. Não posso afirmar, desculpe. Simone? Só um segundo, por gentileza. Posso fazer só as consultas particulares, seguro-saúde, mensalmente e deixar o carnê-leão para fazer só no final do ano? Não. As particulares geram carnê-leão. O que Jalecos e não uniformes. gera, Perdão. o que não gera a necessidade de pagar o carnê-leão é eu prestar serviço a uma pessoa jurídica que retém na fonte. Mas não me impede de usar a prerrogativa das deduções, tá? Aí eu recupero no final do ano, na declaração de imposto de renda, todo o que eu paguei sobre as deduções. Jalecos e uniforme de secretária podem ser dedutíveis no livro caixa? Não, só se forem descartáveis. Até quando eu tenho que fazer o livro caixa referente ao mês? Até o último dia útil do mês seguinte tem que estar pago o DARF, né, que é o famoso carnê-leão. Então, eu tenho até o último dia do mês seguinte útil para preencher e pagar.
O médico que recebe rendimentos de uma pessoa jurídica, porém não tem vínculo empregatício, é considerado profissional autônomo e pode Sim, deduzir do livro caixa? pode. Sim, Simone? Sou pessoa física pela Unimed e PJ, atendendo no consultório alugado para pagar menos IR. Logo, não emito nenhum recibo particular na pessoa física, só na PJ. Posso fazer livro caixa colocando o consultório? Lembrando que atendo pacientes da Unimed no consultório também. então, aí tem que tirar a proporcionalidade relativa entre a receita da pessoa jurídica à receita da pessoa física. A minha indicação é que a PJ esteja num outro endereço. Isso aí, depois eu não posso responder aqui publicamente como fazer isso, mas não podem estar no mesmo endereço. No Carnê-Leão da web, o número de links para deduções é bastante limitado, e algumas das deduções citadas pelo professor não estão lá contempladas no livro caixa da web. Então, sim, é que vocês não sabem abrir o plano de contas. É porque o sistema tem um plano de contas que eu posso abrir quantas contas eu quiser e escrever o que eu quiser lá. Aquele plano, deixa eu só explicar que aquele plano de contas da Receita é propositalmente referencial, justamente para a gente não abater muita coisa. Então, aquele plano de contas ele serve para engenheiros, advogados, contadores e médicos. Então, cada um tem que ajustar o plano de contas para si. Se os recibos não alcançarem o valor das despesas, o médico atende mais convênios, não haverá imposto a pagar? É isso. Se tiver prejuízo fiscal, é diferente do prejuízo financeiro, prejuízo fiscal não paga o imposto. Se eu tiver retenção na fonte, como por exemplo, da Unimed, eu tenho restituição proporcional. Escriturados tudo no livro, caixa, convênio e particulares, somamos tudo, calculamos o imposto, descontamos o que já pagamos e essa diferença pagamos no Carnê-Leão? Exatamente. Perfeito. Se eu só atender convênios como pessoa física, posso declarar o livro caixa só na declaração anual, como sempre fiz? Sim. Só que a escrituração tem que ser mensal das despesas. O Tá? pagamento... E aí só para explicar que eu escrituro as despesas mensalmente, não recolho nada porque eu sofro retenção na fonte. Quando eu faço a declaração de imposto de renda, aquilo vai para a declaração de imposto de renda e automaticamente dentro da declaração eu tenho a restituição proporcional às despesas. Dá licença, professor. Simone, esse é um dado muito importante, né, professor? Sim. Esse é um dado extremamente importante. A maioria quase que absoluta dos médicos da Unimed rasga dinheiro. A maioria, cooperados. Tá? Exatamente, porque, na verdade, quando ele não emite recibo particular, né, ele está na outra situação, como o senhor bem falou. Né? Faz uma dedução, Isso. provavelmente a dedução ele vai ter nada que recolher e ponto final. Isso. Então, isso é muito importante para os Isso. colegas terem ideia do que seja isso, né? Porque Isso. se a gente for ver, alguns têm um percentual de menos 10% de consultas particulares por dia, né? Por mês, vamos supor Isso. assim. Então, a taxa dele, 10%, é muito menor do que ele recebe em convênio que já foi deduzido lá. Então, isso é importante, muito importante. Obrigado. Isso. Aí ele recupera esse dinheiro retido na fonte. Pagamento de INSS do autônomo pode ser dedutível no Carnê-Leão? Sim. Tanto o INSS quanto a Previdência Privada, PGBL, limitada a 12% da renda bruta, pode ser dedutível. Quando eu for fazer o livro caixa na declaração desse ano, referente ao ano passado, eu coloco o valor total e guardo o livro caixa ou preciso detalhar todo o livro caixa na plataforma da Receita? Não, vai detalhar no sistema do livro caixa. E aí importar isso para a declaração.
Existe um limite para pagamento do Carnê-Leão? Não. Se eu fizer uma compra parcelada em 4 vezes de insumos da clínica e eu quiser abater no mês que eu tiver emitido mais recibos, eu posso antecipar o pagamento à vista e lançar o valor total no mês? Pode antecipar o pagamento. Essa é uma Consigo pergunta abater... boa, tá? Perdão. Desculpa, Simone, essa é uma pergunta muito boa, porque há planejamentos estratégicos de compras parceladas, em que a compra parcelada faz a pessoa pagar 27,5, se você antecipa, você não paga os 27,5. Então, é melhor você fazer isso. Essa pergunta foi muito boa. Consigo abater livros caixas anteriores que eu não coloquei nas declarações dos anos anteriores com finalidade de pedir restituição do IR? Eu indicaria retificar as declarações anteriores para recuperar o dinheiro lá de trás. Ele vai ser maior do que o dinheiro de agora. Ao invés de eu colocar a despesa agora, eu retifico as declarações anteriores, envio e espero a restituição que ela vem. Pagamento relativo a rateio de perdas de uma cooperativa médica. Pode-se colocar na declaração do IR? Infelizmente, não por falta de amparo legal. Faço atendimentos a domicílio. O combustível é dedutível? Infelizmente, combustível só é dedutível numa profissão que é vendedor autônomo. Teleconsulta, telefone de casa, luz e internet, deduz? Um quinto. De casa, deduz 1/5. Só que eu não entendi por que telefone vai ser de casa, né? O telefone pode ser do consultório, que é 100% dedutível. Mudanças de tributação não entram em vigor 1 ano após a normatização? Isto é o Não. Receita Saúde, livro Caixa Web, deveriam entrar em vigor só em 2016? Perdão, 2026? Não, não funciona assim. Cada tributo tem sua natureza. Então, nós temos tributos que têm o princípio nonagesimal, que é PIS, COFINS, as contribuições. Elas entram 90 dias posteriores à edição da lei. Existem tributos anualidade, que é imposto de renda. Só que o que acontece? As obrigações acessórias, elas são uma forma do governo aumentar a tributação, aumentar a base da tributação sem precisar obedecer à legislação fiscal, porque as obrigações acessórias não obedecem aos princípios nonagesimal e anualidade. Então, na realidade, eu sempre falo, não para público médio, mas para contadores e advogados, que é até uma brincadeira a Receita Federal ou o governo dizer que nós, contribuintes privados, fazemos planejamento estratégico tributário, porque o governo faz muito mais do que isso. Tá? Essa é uma estratégia deles. Eles usam obrigações acessórias para aumentar a arrecadação. E esse foi um deles. Professor Simone, eu vi essa última pergunta aqui, Márcia Maria Nascimento, fica como a última, por gentileza, porque senão nós não sairíamos hoje daqui. O professor está com uma cara muito boa, ele está com uma disposição para responder, mas eu não quero que ele mude essa cara de disposição que ele está, não, entendeu? Então, vamos parar nessa última que a doutora Márcia falou aí, porque nós vamos poder explorá-lo um pouco mais em outro momento mais à frente, né, professor? À vontade, estou gostando. As perguntas estão boas hoje, estão muito boas. Eu vou pedir, Beleza. então, uma gentileza, porque eu ainda estou numa pergunta que foi emitida às 20h38. Pois é, E Simone, tenho vamos pelo lá. menos mais 4. Então, a última pergunta seria talvez a seguida do Rafael, ou eu vou para essa última? Não, senhora Márcia, que eu vi aí como uma pergunta, tá? Tá. Brindes Obrigado. para os pacientes pode ser deduzido no livro caixa? Então, a palavra brindes é uma ofensa à legislação fiscal. Os brindes são proibidos de serem dedutíveis. Qualquer brinde. Simone? Na verdade, a da senhora Márcia, que o senhor me falou como a última, já foi.
mas há uma informação de que a anterior a essa seria importante responder. Podemos fazer essa última da doutora Regina? Claro, todos que tiverem aí, até essa doutora Márcia, por favor. Pois não. Se o que eu receber de pessoa física for menor que 2.200, ainda assim, pagamos carnê-leão? Não, não precisa pagar se o valor for menor do que a incidência da alíquota zero, tá certo? Isso não precisa. Só que esse valor tem que ser adicionado à declaração do imposto de renda, juntamente com as outras fontes pagadoras, e vai se pagar o adicional na declaração de imposto de renda. Tem um prazo para a emissão do Receita Saúde que não foi gerado no momento da consulta? Tem. 5, na realidade, é obrigatório a emissão do recibo no dia do pagamento. Está lá escrito. Perfeito? Só que não pode ultrapassar o mês vigente. Então, a obrigação está no dia do pagamento. Tá? Como escriturar o livro caixa na prática? É através de qual aplicativo da Receita? Na realidade, tem que ter a certificação digital, ir no ambiente da Receita Federal e está lá a declaração de imposto de renda. Clica nele e vai preenchendo. E a última pergunta, na verdade, tem uma frase, eu não sei se vai ficar muito claro. O médico recebe também aluguel de algum imóvel que é somado para cálculo do carnê-leão. E aí não se completou. Essa seria a última pergunta, doutor Rômulo e professor. Sim. O imóvel alugado, a receita de imóvel alugado é somada ao valor recebido de carnê-leão e tributado no conjunto. Perfeito. Professor, doutora Célia, todos os diretores da SOMERGE, colegas da SOMEI, colegas da AMED Barra e todos que estão presentes aqui, né? Mas obrigado, doutor Ronaldo Vinagre, pelos parabéns, obrigado a todos. É muito importante que aqui eu quero ressaltar a importância da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, a nossa SOMERGE, frente a esse programa de educação médica continuada, em que nós abordamos não só os temas científicos médicos de atualização, como também trazemos esse tipo de informação que normalmente nós não temos em lugar nenhum, ou são feitos fora do ambiente médico e sem pensar que é feito para médico. E aqui, o professor Zé Miguel, um grande parceiro da SOMERGE de longa data, ele sabe muito bem e tem um escritório extremamente estruturado para atendimento a justamente essas nossas demandas que podem ser feitas no dia a dia. Tem o contato dele dentro do nosso site, dentro das nossas redes sociais. O professor Zé Miguel é um grande parceiro, um mestre, em que nós sempre abusamos dessa parceria para que ele traga essas informações atualizadas para todos nós, né? A importância do processo associativo é justamente essa, é congregar os mesmos, né, os semelhantes, os assemelhados, para que possamos trocar informações em relação a isso, né? Então, professor Zé Miguel, sempre as suas palavras, as suas palestras, elas são extremamente importantes para todos nós, né? Muito. Eu gostaria, nesse momento, de falar assim, professor Zé Miguel, fale o seu sentimento de ser médico no dia de hoje, por gentileza, com a visão que o senhor tem como nosso professor. Então, na realidade, eu atendo o público da medicina há 30 anos. E eu vi uma degradação da visão social do médico ao longo desses 30 anos. E essa degradação, ela me parece que foi ocasionada não só por causa de uma mídia que, em toda novela, o cara mauzão era o médico, empresário normalmente médico, mas, infelizmente, a medicina é a profissão mais fiscalizada no Brasil, a profissão mais ofendida pelo fisco do país, ao ponto de um fiscal da Fazenda, que é formado, por exemplo, em direito, ter a prerrogativa de glosar alguma coisa de um médico.
de uma atividade médica. Então, a gente tem situações na medicina que são realmente vexaminosas e a profissão médica passou a ser o foco do fisco nos últimos, pelo menos, 10 anos. Todas as grandes alterações da declaração do imposto de renda têm algum foco para médico. Todas as obrigações pesadas assim da pessoa tem médico, tem obrigação para médico. Então, assim, eu acho que hoje aquele glamour todo que a gente tinha de agradecimento à medicina na sociedade, ela tem que ser retomada, tá? Porque na hora do sufoco, quem a gente vai procurar é o médico. E na hora na hora do sufoco, que eu digo, a sociedade na hora do sufoco é o médico. E na hora de agressão também vai ao médico, né? Então, assim, desculpe, mas um funcionário público de atendimento dentro do âmbito fiscal público, de um balcão, tem atrás dele uma placa escrita assim: ofensas, agressões, não sei o quê, você vai preso, porque esse funcionário público é a prerrogativa da proteção. Agora, o médico está lá na UPA, na comunidade carente, pobre, que quando acontece alguma agressão pesada, não tem nenhuma placa protegendo ele, nem nenhum segurança. Entendeu? Então, assim, eu estou sentindo, doutor, desculpa o desabafo, mas uma distorção social gigantesca ao longo do tempo relacionada a isso, um desincentivo tão grande ao estudo da medicina, como se a medicina fosse um estudo para o cara ficar rico e não no âmbito do vou fazer o bem mais, né? Eu até na família tive pessoas que desistiram de estudar medicina por causa disso. Então, assim, o fisco está maltratando demais e os governos vêm maltratando demais o médico nessa questão social, entendeu? É o que eu sinto, realmente. Ok. Eu fiz essa pergunta porque justamente eu gostaria que os nossos colegas que estão aqui vissem e ouvissem o que a gente está tendo como sentimento e sabendo do que normalmente você fala, isso é extremamente importante. O que vale aqui, que eu gostaria de deixar como mensagem final, antes de passar para a doutora Célia, para você, suas palavras, é justamente o seguinte, né? Nós temos que estar unidos, nós temos que estar em grupos associados, porque nós ficaremos infinitamente mais fortes, porque informados nós estaremos comprometidos. E estando informados e comprometidos, nós teremos muito mais poder de luta. Nós conheceremos quem está do outro lado. Se uma situação como essa ela é totalmente inevitável, se nós soubermos como agir perante isso, os nossos custos ficarão menores, sabendo como lutar essa batalha, porque a guerra, a gente sabe que ela é eterna. Obrigado, professor Zé Miguel. Vou passar para a doutora Célia, depois suas palavras e eu encerro depois. Muito obrigado. Doutora Célia, por favor. Bem, eu só tenho que agradecer muito ao Zé Miguel essa parceria. Eu estou muito feliz de ver quantos colegas aqui buscaram informação e eu tenho certeza que vão sair daqui sabendo muito mais, né, as possibilidades que pode ter no livro caixa. Eu gostaria que os colegas também acompanhassem, como eu disse no início, as nossas mídias, porque sempre vamos ter algum assunto de qualidade para a nossa prática do dia a dia. O professor Zé Miguel ainda volta conosco ao longo dos meses, porque nós vamos ter o imposto de renda para pessoa jurídica, imposto de renda para pessoa física, as nossas dúvidas, e eu vou abusar, viu, Zé Miguel? Porque a sua amizade, a sua parceria é de suma importância para essa visão associativa que nós temos. O nosso presidente Rômulo colocou uma coisa que é muito importante. Infelizmente, os colegas mais jovens estão cada vez menos pensando nas associações. E isso nos enfraquece extremamente, porque nós só vamos ter algum poder
no sentido de ter o exercício da medicina de qualidade e enfrentarmos tudo isso que foi colocado hoje aqui pelo professor Zé Miguel, se nós tivermos a informação e estivermos juntos no sentido da associativo e para a informação. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui. Essa palestra vai ficar no nosso YouTube da Somerge, assim como todas as outras. Eu convido para que vocês conheçam. E eu agradeço imensamente nosso professor Zé Miguel pela grande parceria. Agradeço nossos diretores, os colegas que representam as associações do interior. Agradeço os colegas conselheiros do CREMERGE que estão aqui. E uma ótima noite para todo mundo. Passo a palavra agora para o professor Zé Miguel e a finalização com o nosso presidente, doutor Rômulo. Bem, só tenho a agradecer, estou à disposição 100%. Eu vivo dizendo que eu não faço análise, então isso aqui é meu divã. Adoro. Eu só tenho a agradecer realmente. E vou só fazer um comentário sobre o que o doutor Rômulo falou. Nós tivemos agora a reforma tributária e todos os que foram privilegiados foram os grupos unidos. Eu vim falando isso. A primeira instituição que me pediu para falar sobre reforma tributária foi a Somerge. Não, a SOMEI e a Somerge, há 2 anos e meio atrás, salvo engano, lá na Ilha do Governador, dentro de uma churrascaria, que, quando me convidaram, eu nem acreditei, para terem uma noção da importância que eles levam à questão tributária. E, naquela época, eu falei, se vocês não se unirem, vão tomar chumbo. E, assim, graças a Deus, aconteceu alguns benefícios para a medicina, que é uma prerrogativa que os médicos têm que saber. Então, unam-se, porque a desunião é terrível. Muito obrigado, doutor Rômulo, doutora Célia, doutor Ramon e a todos que sempre estão presentes, a todos vocês. Muito obrigado, professor. Maravilhosa aí a apresentação, como sempre. Obrigado pela sua parceria, pela sua disponibilidade. Obrigado a toda a diretoria. Lembre-se, por favor, coloquem aí nas suas agendas, por favor, de 28 a 30 de agosto, né? Teremos nosso Congresso Médico em Vassouras. É um congresso médico em que nós abordamos vários temas. Vai ser sensacional. Grandes novidades aí pela frente. Muito obrigado. E também, quem ainda não é filiado, filie-se à Somerge, que é sempre uma família, é sempre conhecimento, é sempre difusão, é sempre serviço que nós temos que fazer. Um abraço a todos e muito obrigado. Zé Miguel, uma boa noite a todos aí. Obrigado. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.